Olá, muito boa tarde. Hoje é dia 11 de dezembro de 2020, no ar ao vivo mais um FIS em Exame. Hoje é dia de aula. Você veio aqui para ver uma entrevista, mas você vai ter uma aula. Aliás, se a gente já tivesse transmitido há uns 20 minutos atrás, você já teria aprendido muito mais do que estudando aí muitos livros sobre mercado de capitais, securitização, mercado imobiliário. Daqui a pouco a gente conversa com o Alessandro Vedrossi, que é gestor da Valora, vai falar do VGIR, do VGIP, vai falar de mercado, vai dar uma aula. Ele também não sabe disso, ele acha que veio aqui para uma entrevista, mas ele vai me ensinar, vai me ajudar a dar aula e te ensinar também muito sobre essa diferença de um fundo de CRI que tem CDI como principal indexador, outro que tem IPCA como principal indexador, como que a gente traça cenários e toma ação, né, toma decisões a partir desses cenários. Pode ter certeza que vai ser uma baita de uma conversa. Eu vou passar uns recados, responder algumas dúvidas, chegaram várias dúvidas, inclusive para o Alessandro muitas dúvidas chegaram, e daqui a pouco a gente bate esse papo. Vamos lá, Fabião, que temos muita coisa hoje. Primeiro recado, esse aí é importantíssimo. Construindo renda com fundos imobiliários, finalmente, segunda-feira está no ar, mas a gente já está na semana de pré-venda, e por isso, comprando até o dia 13 do 12, que é domingo, você aproveita um preço promocional de R$ 599 à vista. Vai ter aula lá se você comprar hoje? Não, ainda não. As aulas vão estar disponíveis na segunda-feira, dia 14. Mas se você comprar dia 14, aí já vai ser R$ 799 à vista. Então, aproveita a pré-venda e aproveita hoje, não vai deixar para domingo, certo? Aproveita. O curso eu garanto, o conteúdo eu garanto, vale muito a pena. Então, tá dado o recado, aproveite para comprar o Construindo Renda com Fundos Imobiliários. Primeira pergunta da semana. Fábio Costa, agora o velho aqui tem que tirar o óculos. Olha que interessante. Fico com medo de investir em fundos imobiliários. Quais são as dicas para não cair em armadilhas? O que devo me preocupar? Fábio, acho que você está certíssimo, assim, não precisa ter medo, mas precisa buscar mesmo conhecimento, entender o que evitar. E essa sua pergunta me agrada muito mais do que aquela que vem assim, qual o melhor fundo imobiliário? Evitar os piores é muito mais eficiente do que buscar o melhor, porque isso é assim, completamente efêmero, né? O melhor esse ano não vai ser o melhor no ano que vem e tudo mais. O que eu posso te dizer assim, muito brevemente, além de recomendar o curso Construindo Renda com Fundos Imobiliários, evidentemente? Comece por fundos grandes, de patrimônio grande, que são bem diversificados e que já têm algum tempo de indústria, que já têm alguns anos na indústria. Significa dizer que esses fundos tem porte para aproveitar, para diversificar, para conseguir fazer grandes operações, às vezes exclusivas, e que também já passaram por momentos bons, momentos ruins, e estão aí testados pelo próprio mercado. Começa devagar também, você pode comprar a partir de uma cota. Começa devagar, vai aprendendo, a sua confiança vai chegar, isso eu tenho certeza. Porque é um mercado sério e que vem entregando resultados consistentemente. Mas você tem toda a razão de buscar informação primeiro, vai devagar e vai pelos grandes, que daqui a pouco você está aí craque já ensinando os outros sobre fundo imobiliário. Obrigado pela pergunta. Próxima. Bruno Fontana. Arthur, boa tarde. Com relação ao rebalanceamento da carteira, há quem faça distribuindo o percentual por segmento variados e também há quem faça dividindo 100% pelo total de fundos contidos na carteira igualmente. Sim, isso na academia até se chama de ponderação ingênua, né? 1 sobre N. Então se faz uma divisão igual por todos. Creio que ambas visam o equilíbrio do investimento para diluir riscos, mas gostaria de saber qual é a sua recomendação. Um forte abraço a você e ao Vedrossi, tá vendo? Bruno Fontana já sabia que você ia estar aqui. Bruno, vou dar a resposta do professor. As duas funcionam, a ponderação ingênua ela é eficiente. Se você quiser facilitar a sua vida, você vai ter lá 10 fundos, coloca 10% em cada um, vai funcionar também. Tem inúmeros trabalhos acadêmicos que mostram a eficiência. Ela é melhor do que a outra opção de falar, vou dar 20% de peso num segmento, 15% no outro. Não, não é melhor, mas ela é eficiente tanto quanto a opção de ser mais assertivo ou de ser mais ativo nessa escolha. Você pode escolher as duas. Qual vai ser a diferença, então? Qual o nível de comprometimento, qual o nível de acompanhamento que você quer ter da sua carteira? Quer facilitar a sua vida? Vai para a ponderação ingênua, vai dar certo. Não, eu gosto, Arthur, eu quero acompanhar, eu gosto de fazer cenários macro, de mudar daqui para lá e tal. Então, tudo bem, faça a sua carteira dando pesos diferentes. Mas as duas vão funcionar. Agora é o seguinte, essa foi a resposta do professor. Eu quero aproveitar para ouvir a resposta
do profissional, daquele que toma decisões, que tem que pensar na alocação dos investidores, que tem também que fazer as suas análises, né? Então a gente vai conversar, bater um papo rapidinho com o Danilo Barbosa, aqui o analista de fundos imobiliários da Exame Research. O Danilo, conta uma coisa para mim. A ponderação ingênua funciona também na cabeça do analista? Você que está sempre com a equipe da Exame Research pensando, né, na recomendação, nas carteiras. Como que é? Você, assim, do lado profissional, você que tem o DNA imobiliário, né? Ponderação ingênua ou ponderação diferente para cada segmento? Boa tarde. Primeiro, obrigado pela pergunta, né? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Danilo Barbosa. Eu sou analista de fundos imobiliários aqui na Exame Research. Então, Arthur, acho que primeiro os dois métodos, né, funcionam muito bem aí, até tanto o método acadêmico quanto o método que eu chamo de prático, né? Que eu primeiro penso na estratégia dessa carteira, o quanto que ela é de renda, por exemplo, o quanto que ela é de ganho de capital e qual a visão de horizonte dessa carteira. E aí, com isso em mente, que geram essas oportunidades, né, essas estratégias, e aí faço o balanceamento por pesos diferentes em cada ativo. E aí, durante o ano, a ideia é ir rebalanceando conforme o mercado vai respondendo, né, o rebalanceamento que eu chamo de rebalanceamento sensível, né, mais 5, mais menos 5% em cada ativo, ou até mesmo um rebalanceamento por ativo. Um ativo sai porque ele pode ter ficado caro ou não, ou o fundamento dele mudou, então acho que é mais ou menos essa a resposta. Legal, As muito bom. duas formas servem. Percebeu, Bruno? O Danilo é profissional da indústria, ele acompanha o mercado de fundos imobiliários o tempo todo. Agora, se você quer facilitar a sua vida, tem outras coisas para fazer, a Ingênua também vai funcionar. Valeu, obrigado pela pergunta, Danilão. Obrigado, hein? Um abraço. Mais uma pergunta, Fábio. Olha essa do Rubens. Boa tarde, Arthur. Gostaria de saber o porquê de alguns fundos de estilo diferente, lajes, escritórios, híbridos, renda, FOFs, estarem com uma desvalorização constante nos últimos 2 ou 3 meses, mesmo que não tenham tido novas subscrições e nem fatos realmente relevantes. Alguns papéis, de exemplo BRCR, HGFF, BPFF11, MXRF, HGRU, RECT11, agradeço desde já, um grande abraço. Abraço para você também, Rubens. Olha, então, o que eu estou entendendo? Você está falando que o IFIX está caindo. Há um movimento sistêmico de desvalorização no mercado. Por que exatamente? A gente nunca sabe. Estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas tomando suas decisões de investimento. Eu vou te dar 2 hipóteses que me passam pela cabeça. Covid aumentando, né? Governos tomando medidas restritivas, não tanto quanto no começo do ano, mas São Paulo, por exemplo, voltou para a faixa amarela. E o investidor viu o que aconteceu com as restrições, com o lockdown. Pode ser um medo disso que está acontecendo. 2, o Ibovespa está subindo bastante. Né? E o Ibovespa está na imprensa o tempo todo. Você não vê no site da Exame, ou no site do Valor Invest, ou no site de qualquer veículo de imprensa especializado em finanças, olha, o IFIX hoje fechou com tanto puxado pelo papel tal. O IFIX hoje caiu tanto. Sabe por que você não vê? Porque o IFIX fecha com alta de 0,70, com queda de 0,80. Isso não dá manchete para o jornalista. Agora o Ibovespa não. Sobe 1,5, sobe 2, sobe 3, bate tantos mil pontos. E isso gera um efeito buzz, né? As pessoas, muita gente corre atrás do fluxo. Então a bolsa está subindo, pode ter gente vendendo fundo imobiliário sem nenhum motivo específico, mas porque quer migrar para a bolsa, porque acha que aquilo está subindo e vai subir para sempre. Duas possibilidades. Depois a gente pergunta para o Alessandro Vedrossi também se ele tem alguma outra coisa, alguma outra hipótese. Obrigado, hein? Mais uma, Fábio, por favor. Patrícia pergunta como investir. Patrícia, a mecânica é muito simples, tá? Você precisa ter conta em uma corretora de valores. Pode ser uma independente, como o BTG Pactual Digital, pode ser a corretora do seu bancão. Todo banco tem uma corretora e existem várias opções de corretoras independentes. Você vai abrir conta lá, mesmo que seja na do seu banco, você não tem conta na corretora, só porque tem conta corrente. Então, abre conta numa corretora de valores, as cotas dos fundos imobiliários são negociados em bolsa. Percebeu na pergunta anterior que ele colocou lá os códigos de negociação, o BRCR11 e tal? Cada fundo tem um código. Hoje você vai conhecer, por exemplo, o VGIR11 e o VGIP11.
Então, você escolheu o fundo a investir, você vai lá, digita aquele código no home broker, no sistema de negociação, compra e vende suas cotas com facilidade. Onde você vai ter dificuldade no começo? Entender os termos de mercado, saber escolher os seus fundos, mas isso vem com o tempo, com um pouquinho de estudo. Obrigado pela pergunta. Vamos lá, mais uma. Luiz Arturo Pérez Lozada pergunta o que significa exatamente sem lastro. Luiz, eu fiquei bastante em dúvida assim, com a sua pergunta, no sentido de qual contexto que você teve essa dúvida. Porque o lastro é aquilo que dá origem, é aquilo que ancora uma operação. Por exemplo, hoje a gente vai falar muito de CRIs. Para existir um CRI, tem que ter lastro numa operação do mercado imobiliário que tenha créditos. Um contrato de compra e venda, por exemplo, ou um contrato de locação. Então, esse é o lastro. Qual que é o lastro de um fundo imobiliário de tijolo? Os ativos, os prédios, os shoppings, né? Esse é o lastro. Então, a minha dúvida é em que momento você ouviu a gente falar de sem lastro, tá? Mas explicando o que é lastro, é aquilo que ancora uma operação. Obrigado. O Demétrio Machado da Costa pergunta onde eu vejo o LTV dos fundos. Demétrio, não é uma informação obrigatória. Em muitos relatórios gerenciais você vai encontrar. Vamos conversar com o Vedrossi, eu vi que nos relatórios da Valora não tem o LTV dos fundos, não é verdade? Tem, a gente vai falar disso. Legal, a gente vai falar já já. Tem gestor que coloca, tem gestor que não coloca, tá? Mas você vai encontrar no relatório gerencial dos fundos. Agora, a partir de agora, então, ó, essa pergunta já veio para você. O fundo VGIF, Valora Instrumentos Financeiros, já tem previsão de IPO ou de follow-on? Quem mandou foi o André Carvalho Roxo. Ou seja, das perguntas daqui para frente já são para o Vedrossi. Então, eu vou deixar sua pergunta para já, André, e começar esse bate-papo aqui. Primeiro, muito obrigado por ter vindo até aqui. O papo de antes já estava sensacional, viu? Queria pedir para você se apresentar brevemente, falar dessa carreira toda que a gente estava conversando e apresentar a Velora também. Legal. Bom, Arthur, obrigado aí pela oportunidade. Quer dizer, a gente já se conhece há algum tempo, você está na indústria faz bastante tempo, então, de novo, acho que iniciativas como essa, você há tanto tempo aí trabalhando em informação para investidor, é uma coisa fundamental, né? Estava falando um pouquinho, né? Como é que o investidor consegue investir direito? A primeira maneira é tendo informação. Tendo informação. Essa, para mim, é a questão básica. Eu acho que o seu trabalho aí, sem dúvida, é um trabalho de excelência aí nessa questão. Então, parabéns e obrigado pela oportunidade. Bom, falar rapidinho de mim, Alessandro Vedrossi. Eu sou hoje sócio-diretor da Valora Investimentos, toco a área imobiliária. Eu, na verdade, estou no mercado imobiliário desde 93, na verdade, tem história aí. Meu primeiro estágio foi numa empresa que faz avaliação imobiliária, então eu fazia avaliação desde casa até shopping, etc. Depois trabalhei em obra, na Gafisa, depois disso fui para uma incorporadora pequena, trabalhei com corporação. Depois eu fui para a Brasil Realty, que hoje é a CCP, eu comprava terreno na época. Caramba. Depois, em 2000, eu fui para uma empresa americana que era do grupo General Motors, que era uma securitizadora imobiliária, chegou a ser a maior securitizadora imobiliária do mundo. Fiquei 2 anos nos Estados Unidos, 2 anos no México. Em que época que foi isso? Eu entrei lá em 2000, eu fui para os Estados Unidos em 2003, 2004, México 2005, 2006. Então, Ou seja, em tese já tinha CRI aqui, né? Já tinha. Pouquíssimas operações. Na verdade, assim, eu fiz meu mestrado na Poli, a gente tem um grupo de real estate na Poli, eu escrevi sobre securitização de recebíveis imobiliários em 2001. Que era uma coisa super incipiente ainda no Brasil, então era uma coisa muito nova ainda. Sim, já existia, mas aquela coisa ainda estava começando. Mas assim, eu na época que eu trabalhei nos Estados Unidos, eu cheguei a fazer mais de 20 bi de securitização e fiz de tudo, assim. Então, Fannie Mae, Freddie Mac, Subprime, Altay, tudo que você possa imaginar. Então, acho que foi uma escola maravilhosa, né? Eu fiz securitização no México, comprei uma securitizadora no Chile na época. Aí, na época, a gente comprou também a participação numa securitizadora no Brasil, isso em 2005. Aí, voltei para o Brasil pela empresa ainda. A gente abriu um escritório aqui, mas, bom, quando teve a crise de subprime, a verdade é que, lendo o livro lá do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, eu esqueci o nome dele agora, que ele fala sobre a crise de subprime, ele fala que, no final do dia, todos os bancos, né, todos os bailouts que eles fizeram, alguém tinha jeito, o único que não tinha jeito era de Mac. Então, foi muito engraçado você ler aquilo. Mas acho que foi uma experiência maravilhosa. Aí eu acabei migrando para uma incorporadora, que na época era Brascan, virou Brookfield. Fiz bastante coisa lá, então comecei fazendo M&A, depois toquei operação, toquei São Paulo, cheguei a ser responsável pelo Brasil, na verdade.
e saí de lá para me juntar à Valora, montando uma área imobiliária aí já faz 4 anos. Então é uma vida aí. Tem história e muito aprendizado nesse caminho. Só não tenho cabelo branco ainda, o que é bom. Mas apesar que você está falando do óculos, eu tô assim já. Eu tiro o óculos para ler, ponho o óculos para ver de longe. É bom saber que só não sou eu que estou ficando velho. Pois é. Né? Mas acho que é um pouquinho isso. Então eu realmente acho essa questão hoje. Basicamente o que a gente tem na casa, na Valora, eu até tenho um slide aí se vocês quiserem mostrar, mas assim, a gente hoje tem na parte imobiliária 5 fundos, 4 fundos que investem em CRI, um fundo que a gente faz financiamento de obra. É o próximo slide. Seria legal se a gente puder mostrar. Isso. Então, basicamente, esse fundo financia a construção. A gente não gosta de financiar a construção com CRI, é difícil. O VGIR tem 0 disposição de CRI, o VGIP hoje tem 0, e a gente sempre diz que eventualmente poderia ter alguma coisa. Então, hoje a gente faz financiamento de obra só residencial, a gente não faz loteamento, a gente não gosta da tese. A gente faz via um FDIC. E dentro da carteira de CRI, você vê, a gente tem 4 fundos, 54 ativos. A gente já originou aí mais de 1,3 bilhões de reais em CRI, então é bastante coisa. E hoje, se juntar o que a gente tem sob gestão mais compromissos do fundo de financiamento, a gente está com 750 milhões, fora as ofertas que toda hora a gente está na rua, né? O que eu acho que é legal, a gente hoje está no mercado residencial, escritório, shoppings, galpões, já tivemos exposure ao hospital, ou seja, a gente está na indústria como um todo. E realmente eu acho que, para não usar o exemplo do pé no barro, mas vamos usar então o chão de fábrica, eu acho que isso é uma coisa super importante. Assim, o time nosso imobiliário, meu sócio Varandas toca a área comigo, ele trabalhou na Richard Ellis, trabalhou comigo na DMAC, depois ele foi para o Unibanco, trabalhou comigo na Brookfield, montou a área junto na Valora, então um cara também do segmento imobiliário. E nosso time, nós somos hoje no imobiliário em 11 pessoas, a gente tem muita gente com esse viés. Né? A gente estava conversando um pouquinho sobre os caras de research, analistas, o que é importante do histórico. A verdade é o seguinte, se você olhar crédito no mundo, talvez tenham 2 setores que têm áreas específicas. Um é real estate, imobiliário, e outro é healthcare, que é saúde. O resto é meio que como um todo. Então a gente acha que poder fazer bem crédito na área imobiliária é importante você ter tido a experiência. Eu tenho certeza. Né? Então eu acho que é isso que a gente quer trazer para o investidor, justamente esse valor agregado, esse histórico nosso passado. Né? Eu não tenho orgulho disso, mas a gente já teve que executar alienação fiduciária de imóveis com pessoas morando dentro na época de incorporadora. Caramba. Muita coisa, tá? Por isso que hoje você prefere não fazer. Exatamente. Então isso não é uma experiência legal, mas a gente tem a experiência. Então é um pouco que a gente sempre vende para o investidor. Se eu precisar fazer, a gente sabe. A gente estrutura tudo para não precisar fazer. Né? Então, tudo que a gente coloca na estruturação das operações é justamente para evitar esse momento. Né? Então, isso que é importante. Porém, se precisar fazer, a gente tem experiência em fazer. Então, acho que você vai concordar comigo, quando eu dou aula de CRI, eu mostro, você tem estruturas de garantia, elas podem ser sobre o fluxo e sobre o principal. E fluxo vem antes do que principal. Claro. Né? Você faz de tudo para que o fluxo não seja interrompido para não ter que chegar na execução. Perfeito. Né? Porque muitas vezes você vê uma operação de CRI falando assim, olha, o fluxo é de 100 e o imóvel vale 500, então ela é super segura. Não posso dizer que não, mas porém, fazer uma execução é um negócio muito difícil. Né? Exatamente. Não, e você via antigamente, né, várias operações de loteamento, você viu lá atrás, que o cara pegava uma carteira às vezes de 8 anos e fazia um CRI de 3. Onde obrigatoriamente o cedente, né, o loteador, era obrigado ou trocar créditos, então a gente não gosta desse tipo de coisa. O que a gente gosta são operações que são como é que eu vou falar assim? Elas são autopagáveis, né? Então, no final do dia, o fluxo de geração dos próprios ativos, do lastro, que a gente estava falando, né? Então, justamente a geração de fluxo de caixa do lastro que vai pagar a operação para você. E aí exige um conhecimento muito específico, né? E aí é um pouco de DNA da casa. Então, assim, eu sempre dou um exemplo. A gente tem hoje na carteira do VGIR uma empresa AAA brasileira, grande, uma operação de BTS, que na verdade é um escritório monousuário em Curitiba. Né? A gente não aprovou do mesmo locatário, portanto o risco é igual, porém é uma operação longa, era um galpão refrigerado no interior do Nordeste, que o aluguel já era caro na cabeça e ele aumentava ao longo do tempo. Então esse é o tipo de operação que a gente, por DNA, aí também crédito não tem certo e errado, tem a nossa filosofia. Por DNA a gente não gosta de fazer. Por quê? Eu sempre brinco o seguinte, eu não acredito em crédito de 10 anos. Daqui 10 anos eu não sei se a Apple vai estar viva. Né? Só você olhar a história, né, das empresas, quantas empresas simplesmente só desaparecem no horizonte. Falando de um exatamente. Né? O mercado do cara desaparece. Exatamente. Né? Então, porém o imóvel não. Então, se você tiver um imóvel bem inserido,
está resolvido o assunto, né? E aí é uma maneira legal de você conseguir dar um crédito de longo prazo, né? Óbvio que isso é muito mais fácil se você pensar num prédio na Faria Lima, é só você olhar, a gente lá está no prédio, nosso prédio está na Iguatemi, de frente a gente olha o prédio ex-garantia, que era do Banco Francês, chegou a ser Bradesco e tal. Esse prédio continua bom, está lá, há quantos anos está esse prédio lá? 20 anos? E 25 anos? E vai continuar lá. Pode estar um pouco mais antigo, pode precisar fazer um retrofit, mas a localização que importa é muito boa, certo? Ele sempre vai ter inserção de mercado, né? Diferente, talvez, de um prédio localizado numa área mais remota, né? Então, eu acho que, no final do dia, esse conhecimento imobiliário é justamente aquilo que a gente quer trazer como diferencial para o nosso investidor. Eu quero que o investidor olhe para a gente e fale, bom, legal, né? Apesar da Valora não ser uma casa exclusivamente imobiliária, como tem muitos dos nossos pares que são, né? A gente sim é uma casa que tem outras áreas, porém, dentro da casa a gente tem um viés de crédito forte, o que também contribui, mas a nossa área imobiliária, a experiência do time imobiliário é bastante grande, né? Se juntar lá a minha experiência com o do Varandas, com o do Renato Ventura, o Vitor está com a gente há algum tempo, mas assim, se juntar todo mundo, eu até tenho medo de fazer conta, porque a gente falava, daqui a pouco deu 100 anos, eu estou com vergonha, né? Mas acho que essa é exatamente a ideia, poder trazer isso para o nosso investidor. Você citou a crise do subprime. E, para quem não sabe, o produto da crise era o CRI. Sim. E uma coisa que eu acho interessante é que o produto está de pé e com força. Então mostrou que o produto é eficiente. O problema é o crédito. Né? Quando o crédito é ruim, o produto dá problema. Quando o crédito é bom, o produto... Para mim, aquilo lá foi uma crise de excesso de liquidez. Porque a verdade é o seguinte, sempre que tem dinheiro sobrando, as pessoas tendem a tomar decisões estúpidas. A gente sabe disso. Aconteceu com os IPOs das empresas imobiliárias do setor, certo? Todo mundo tomou um monte de dinheiro, saiu comprando um monte de coisa e teve quebra, teve... Né, a perdeu construtora que fazia alto padrão começou a fazer Minha Casa Minha Vida. Então, se você olha um pouquinho a questão da crise subprime, foi exatamente isso. Existe excesso de dinheiro, falta de ativos financeiros, o pessoal começou a colocar dinheiro e começou a emprestar dinheiro para qualquer um. Aí teve fraude, teve uma série de coisas. Né? Eu recebi uma pergunta que eu não lembro nem por onde. As pessoas me mandam mensagem por vários canais, mas eu olhei e falei, cara, eu preciso levar essa pergunta para o Vedrossi. Porque a pessoa que eu não lembro nem quem é, nem por onde veio, mas a pergunta era assim, olha, professor, eu tenho estudado bastante esse mercado de CRI, eu vejo as operações todas bem amarradas, um monte de garantia e tal, tudo tão certinho, que eu não consigo entender onde pode ter um problema. O que poderia dar muito errado numa operação de CRI? Eu, de cabeça, penso em fraude. Já vi, é raro, mas já vi acontecer questões de fraude, até de trocar o nome no boleto, né? Sim. Agora, esse é um evento extremo, Tirando o caso de fraude, o que pode dar muito errado numa operação de CRI? Assim, vamos lá, acho que as coisas... acho que fraude é um ponto importante. Tem uma outra equação que é fundamental nas equações de CRI. CRI é um produto de crédito estruturado. Portanto, o acompanhamento da evolução dessas operações ao longo do tempo ela é fundamental. Né? A verdade é o seguinte, a qualidade da prestação de serviço que a gente tem das seguritizadoras hoje, claramente é melhor do que era. Sim. Ele vem evoluindo. Né? Portanto, eu como gestor não estou satisfeito. Então, a gente tem hoje dentro de casa, talvez pelo menos uns 3 analistas que o trabalho deles é simplesmente receber relatório direto da ponta, não é só da securitizadora. Certo. Então, assim, a gente tem um trabalho de acompanhamento. Se eu mostrar para você, eu ia trazer para te mostrar. A gente tem hoje já viraram 2 books, não dá nem tanto para encadernar. A gente tem um relatório mensal de todas as operações, então tem um resumo, etc. E detalha todas as operações, o que está acontecendo, o que está acontecendo com as garantias, etc, etc. Então, o trabalho que a gente tem para poder acompanhar as operações, ele é enorme. Né? E por isso até que às vezes eu não acredito, eu não entendo como é que o investidor, pessoa física, consegue comprar um CRI direto, porque ele não é capaz de fazer esse acompanhamento. Né? E às vezes conversando com alguns pares, eu falo assim, poxa, vocês têm fundo de CRI? Quantas pessoas tem no seu time? Ah, nós somos em 13. Eu penso assim, poxa, eu não conseguiria fazer. De novo, é uma questão filosófica. Sim, né? Sim, aí é uma questão, como eu penso, eu não conseguiria fazer. Né? Mas então é o seguinte, a fraude é um pedaço, acho que o acompanhamento é fundamental, porque tem muita coisa que pode acontecer. Se você tiver um negócio acompanhado bonitinho, não tem problema. Porque não é igual uma debenture. Você compra uma debenture, ela está lá, você vê o balanço do cara a cada 3 meses, está tudo certo. Não, você precisa do fluxo. Né? Você imagina se de repente o dinheiro não cair lá, o pagamento de aluguel do shopping não vier para o CRI, e não por fraude, por um erro operacional. Aparece imediatamente o erro. Se você acompanhar de perto, você é capaz de acompanhar. Esse assunto pode acontecer. Então, assim, tem uma série de coisas. Por isso que a gente acha que é tão importante o papel do gestor. Né? Coisas que a gente viu também, falou de LTV, né? Que acho que é interessante. Né? O pessoal bate muito em LTV. A verdade é o seguinte, eu discuto muito o que é o V.
Sim. Eu estou preocupado muito com o V, porque o L eu sei, né? O loan, né? O empréstimo. O que você deu de empréstimo. Agora, o que é o valor da garantia? O que é o valor da garantia? E aí, óbvio, a gente sempre usa laudos de avaliação de terceiros, mas a gente tem uma opinião própria. A nossa decisão, né, de crédito em fazer é no nível de conforto nosso em relação às garantias. Sim. E aí, modéstia à parte, a vivência no mercado imobiliário que te traz isso. Né? Poxa, esse produto tem inserção? Não tem inserção? Como é que tá? Como é que não tá? E etc. Né? Até posso pegar a carona do LTV? Claro. Eu posso pedir para vocês andarem uns slides aqui para frente, que eu acho que é legal mostrar. Eu acho que são os dois, o próximo, por favor, o próximo. Legal. Isso aqui, então só a gente vai falar do slide, mas antes de falar do slide é o seguinte, né? LTV de fundo imobiliário de CRI, né? Eu não acredito em LTV médio simplesmente porque o conceito de LTV médio não faz nenhum sentido. É ponderado, não importa, as operações são cross-colateralizadas, né? O que eu quero dizer com isso para explicar, né? As garantias são cruzadas. Imagina o seguinte, o Arthur tem um empréstimo, o Vedrossi tem outro empréstimo. Ele deve 10% do valor do imóvel, eu devo 90%. O LTV médio das nossas operações é 50%. Sim. Não significa nada, você concorda? O meu é 90%, o dele é 10%. Né? Então as pessoas têm essa tendência de falar, o LTV médio da minha carteira. Para a gente não significa nada. O que a gente resolveu? Só se a gente fosse coobrigado. Só se a gente fosse coobrigado. Se eu não pago, você tem que pagar. Perfeito. Olha, o Arthur deve, se ele não pagar, o Vedrossi paga, o Vedrossi deve, o que não é verdade. Sim. Os CRIs são CRIs de cedentes diferentes, devedores diferentes, etc. O que a gente trouxe, então, que a gente acha que consegue dar uma visão melhor? Tem esse gráfico à esquerda embaixo, que a gente está mostrando o que aqui? A distribuição do LTV. Né? Não, desculpa, é no outro. No que estava. Isso. Então, esquerda embaixo, você vê lá o seguinte, olha, eu tenho real. Sem garantia real, a gente tem algumas operações clean, aliás, os 54, eu vou pedir para você voltar para o outro slide. Tá. Obrigado. Pode ser. Dos 54 CRIs que a gente só tem 2 que são clean. A gente, assim, é uma coisa de exceção, a gente fez operações muito específicas. Mas assim, por exemplo, eu tenho 7,4% da carteira com menos de 30%, 20% entre 30 e 50 de LTV, aí 40% entre 50 e 70, 16% entre 70 e 80. E aí a gente começa a quebrar se isso tem rating internacional, se não tem rating internacional. Tanto que a regra do fundo, eu só posso fazer operação clean se tiver rating internacional, que é o caso lá, tanto que por isso ele está em azul escuro. Para todo mundo entender, sem garantia real, em tese, é o maior risco. É o maior risco, sim. Depois, falando das faixas de LTV, quanto maior for o LTV, maior é o risco de crédito. Aliás, olhando para esse gráfico agora, talvez eu devesse colocar a garantia real para cima. Isso. Legal. Boa sugestão. Não, eu tô olhando para isso, você tem razão. Legal. Quanto maior o LTV, maior o risco. Tanto que a gente não tem nada maior que 80, perfeito. Quanto maior o LTV, maior o risco, né? Teoricamente, né? Sim. Obviamente, como é que você equaliza as coisas? De novo, você tem uma discussão de prazo da operação, você tem uma discussão de qualidade do devedor, você tem uma discussão de inserção de mercado do produto, né? Porque, de novo, né? O LTV por si só, vou dar um exemplo. O V está falando lá da garantia da execução. Perfeito. E você tem várias outras garantias sobre o fluxo. Sem dúvida, né? Então você tem garantia sobre fluxo, você pode ter garantia da empresa, você pode ter aval dos controladores, etc. Outra coisa, uma coisa é LTV no apartamento de 2 dormitórios no Itaim, outra coisa talvez seja o LTV no apartamento de, sei lá, 500 metros quadrados no Guarujá. Pronto, vai. Só para discutir liquidez por um minuto. Né? Você sempre tem essa discussão de ajuste pela liquidez. Né? Mas, de qualquer maneira, isso é uma coisa que a gente trouxe nos relatórios há uns 3, 4 meses. Antes a gente, na descrição, eu acho o nosso relatório gerencial bastante completo. Assim. A gente sempre leu de todo mundo, nada na vida se cria, tudo se copia. A gente tenta fazer o melhor. E melhora, né? E melhora. Assim, eu brinco que tem uma corrida. Né? Eu sou amigo de vários outros gestores de fundos de CRI. A gente brinca que é a corrida de quem quer fazer o melhor relatório. Né? O que é bom para toda a indústria. O que é bom para a indústria, o que é bom para o investidor. Né? Mas é um pouco isso. Então, a gente antes trazia na descrição qual eram as relações de garantia. A gente achou melhor fazer isso, então acho que é uma visão interessante. Aí, aproveitando que a gente está nesse slide, o que a gente fez também? Estamos falando do VEGIR, tá? Posso pular já para o VEGIR? Vamos lá. Então, vamos lá. O VEGIR, até para todo mundo estar na mesma página. O VGIR11, ou VEGIR 11, né? Ele é um fundo de CRI indexado ao CDI. Né? A gente abriu esse fundo em 2018, né? E na época, o único fundo de CRI em CDI era o KNCR11, que ainda acho que é o maior fundo de CRI do mercado. Né? E a gente falou assim, poxa, vou encontrar o meu lugar ao sol, talvez a gente tenha histórico, a gestora tem histórico não imobiliário, a gente na física tem histórico imobiliário não na gestora, então já que é o primeiro fundo nosso indo para mercado mesmo, a gente tem um fundo imobiliário anterior que está na CETIP ainda,
Hoje em dia você não pode fazer mais. B3. Né? Hoje em dia é B3, né? Mas ele está naquela época do CTIP fix, etc. Sim. Né? A ideia foi fazer um fundo em CDI para encontrar nosso lugar ao sol, o que foi muito legal. Na época a gente mirou um fundo para entregar CDI mais 1,5, 2. E o CDI era bem mais alto. E o CDI era muito mais alto, né? Nós vamos falar um pouco depois disso. Mas a questão é o seguinte, então eu olhei o fundo em CDI. Óbvio que com essa queda toda do CDI, a gente tem trabalhado muito na reciclagem da carteira. Hoje o fundo está rodando no patrimonial, CDI mais 3, CDI mais 3, alguma coisa, já líquido já, para o investidor, o que eu acho que é um número muito bom. Né? É só você olhar, se você grosapar de imposto de renda, eu estou falando aqui de você entregar 300% do CDI no fundo de crédito. Certo. É só você comparar com FIRFs, por exemplo, e ver o quanto isso não é bom. Né? Mas, de qualquer maneira, o que é a ideia um pouco deste gráfico? Também mostrar o seguinte, olha, eu tenho uma carteira com rating que paga pouco prêmio. Mais do que isso, pelo regulamento do fundo, eu precisaria ter 20% com rating. Hoje eu tenho 33% com rating. Então a gente está num processo de reciclagem. Eu posso vender, teoricamente, amanhã, se eu tivesse mercado, 10% do fundo com o carrego do CDI mais 1,5 e comprar 10% a CDI mais 6. Sim. Quanto é que isso não traz no bottom line? Então a ideia foi mostrar um pouco para o investidor, um pouco esse hidden value aqui dentro. Que é esse trabalho que a gente tem feito. A gente tem colocado isso no relatório gerencial. É um trabalho extenso, é um trabalho difícil. Mas é uma coisa bastante interessante. A gente tem conseguido melhorar a rentabilidade. Até se você quiser, podemos mostrar um pouquinho, já pulando para o Vegir? Fábio, né? Fábio, se puder, isso, legal. Não, se você puder voltar para trás, esse é o VGIP. Se você puder andar para trás, eu pulei um pouquinho mais para trás, mais um. Legal. Esse gráfico mostra, né, evolução do preço da cota no secundário, de novo. Claramente, na minha opinião, o VGIR, a cota está abaixo do patrimônio no secundário por causa do CDI. Né? Sim. De novo, a gente anunciou dividendos ontem à noite, 39 centavos. CDI mais 3 no patrimonial, o que é muito bom. Porém, de novo, o VGIP, que é um fundo IPCA, entregou R$ 1,25. De novo, são riscos diferentes, nós vamos falar disso. Mas também é difícil você conseguir vender isso para o investidor. Não é tão simples. Né? Mas qual que é o ponto interessante aqui? A gente plotou o histórico de distribuição, né, versus valor de mercado. Você vê que a valor de mercado, no mês passado, o fundo distribuiu CDI mais 3,80 líquido. CDI mais 4 no mês anterior líquido. Se você grosapar isso, ou seja, é muito dinheiro para um negócio de renda fixa. Né? Então, de novo, todo o trabalho do que a gente tem feito, assim, a gente estava lá com o fundo a CDI mais 1,5, CDI mais 2, no patrimonial, a gente hoje está com o fundo CDI mais 3 e pouquinho. Ou seja, você está tendo que mudar um pouco o perfil de risco. Então, acho que tem dois aspectos, né? Assim, eu não sou economista, eu sou engenheiro, como eu estava falando para vocês. Mas assim, eu acho que esse CDI A2, essa Selic A2, que na verdade o CDI está 1,90, né, é insustentável. Né? É só a gente ver um pouquinho a questão da pressão inflacionária, que a gente já está passando. Né? Então eu acredito que cedo ou tarde esse CDI vai mudar. Né? Então muitas vezes a gente tem as conversas com empresas, o cara fala assim, poxa, meu risco de crédito sempre foi, sei lá, CDI mais 4, CDI mais 3,5, eu falo... Tudo bem, eu acredito que o seu risco de crédito é esse, mas eu acho que o CDI que está errado, infelizmente. Então a gente vai precisar fazer outro preço. Né? Isso até que a gente trouxe para o VGIR, a gente tem algumas operações, as últimas que a gente fez, aí já faz uns 4, 5 meses, já temos feito, né? Operações com piso de remuneração. Então a gente fala assim, olha, se o CDI for abaixo de 4, vale 4. Se ele for, né? Se ele for 5, vale 5. Então é um pouco isso, justamente para poder fazer meio que, artificial, entre aspas, né, um CDI, porque a gente acha que o CDI A2 está torto. Então, muito dos spreads de crédito que cresceram, na nossa opinião, teve a ver, no primeiro momento de crise, com risco, mas hoje já fecharam e acho que hoje tem muito mais a ver com o CDI baixo demais. Porque o mercado não quer. Né? O CDI é tão baixo, então eu tenho um amigo meu que é incorporador e ele fala, pô, meu dinheiro todo está lá fora, porque eu não coloco o meu dinheiro aqui, porque para ganhar esse CDI não faz sentido. Eu falei, bom, então na hora que eu for emprestar dinheiro para você é a mesma coisa, você tem que pensar assim. Ele falou, pô, Pedro, você tem razão, mas é um pouco isso. Né? Então assim, o VGIR é um fundo hoje que está com uns 440 milhões de reais de PL, a gente está com 27 mil investidores, é um fundo que caiu muito a liquidez, e aí, você entende disso melhor do que eu, mas a minha visão é o seguinte, quando você diminui demais a liquidez de um ativo, quer dizer que o preço
que está sendo negociado esse ativo está um pouco mais longe do que um valor que poderia ser considerado justo. Né? A questão é o seguinte, né? Se esse copo d'água aqui todo mundo compra por R$10, todo mundo vende por R$10, ele vale R$10. Sim. Se eu quero vender por 50 e ninguém compra, ele não vai valer 50. É isso. Né? E se todo mundo quiser comprar por 2 e ninguém não tiver mercado para comprar por 2, também não vai valer 2. Né? É um pouco o VEGIR. Então, assim, caiu demais a liquidez do fundo. A gente fez uma análise de custódia, muito interessante isso. Eu peguei a custódia pré-crise, a custódia agora. 85% dos investidores são os mesmos. Ou seja, quem está trocando é 15%. O resto não está. Né? Quer dizer que quem está lá, de novo, visão de longo prazo, que a gente sempre fala para o investidor, né? Qual que é o seu horizonte de investimento para fundo imobiliário? Tem que ser um horizonte de investimento de médio e longo prazo. E Né? portfólio e diversificação, né, Bedrossi? Porque o juro está baixo agora, mas daqui a pouco ele pode subir de novo, depois ele vai baixar e assim por diante. Então, uma das coisas que eu quero aproveitar muito a sua presença aqui é deixar claro para o investidor qual a diferença entre o VEGIP e o VEGIR. E em que momento eu deveria escolher por um ou pelo outro. Porque você poderia ter feito um só fundo com as duas estratégias lá dentro. Quando você separa, você dá a oportunidade do investidor escolher. Ao mesmo tempo, o investidor tem que ter essa responsabilidade de saber escolher. Então, quando eu falei que você não sabe mais vir aqui dar uma aula, eu quero que fique muito claro para quem está assistindo. Por exemplo, se o meu cenário é de aumento da taxa de juros, qual fundo eu deveria escolher? Se o meu cenário é de aumento da inflação, como que isso vai impactar cada um deles? Entende? Claro. Vamos assim, acho que primeiro ponto, você falou, né? A gente poderia ter um fundo só, é verdade, né? Por outro lado, sou obrigado a dizer para vocês que a gente está muito tranquilo com a decisão que a gente tomou, a gente acha que foi a decisão correta, né? Até para que todo mundo, né? Para quem não conhece, a gente tem o VEGIR 11, que é um fundo de CRI indexado a CDI, e hoje 90% da carteira é em CDI. E a gente tem o VEGIP 11, que é um fundo de CRI indexado à inflação, né? Então a gente quis fazer um veículo em CDI, um veículo em inflação. Por quê? Porque a gente acha que o papel de alocação de indexador, alocação de moeda, não é um papel nosso. Porque daí a gente foca em ganhar dinheiro com risco de crédito. Mais fácil, né? Então assim, nosso foco não é ficar estudando a curva, né, sabendo se uma vai... Então é o seguinte, eu tenho um veículo CDI, eu tenho um veículo em inflação, o mercado de CRI é um mercado que tem muitas vezes operações em PCA, operações em GPM, operações em CDI, então a gente hoje tem dois veículos que a gente consegue alocar de maneira independente. Né? A régua de crédito de ambos é a mesma. O que eu faria em um, eu faria no outro. O que eu não faria em um, eu não faria no outro. Então isso é muito claro, sempre ficou muito claro para os investidores. E nesse sentido, você classifica como high grade ou high yield algum deles? Então, eu não gosto dessa classificação. Né? Para mim é o seguinte, eu acho que eles são high grade no sentido das garantias. Eu acho assim, a gente tem devedores pequenos, a gente também tem devedores grandes, tem operações com rating, mas a gente também tem empresas pequenas. Porém, a gente sempre tem excesso de garantia, tanto na garantia quanto no fluxo, né? Um pouco que a gente estava discutindo. Então, em termos de perfil de risco, eu acho que a grande beleza da operação imobiliária, das operações de crédito do setor imobiliário, é que você justamente consegue encontrar relações risco-retorno bastante interessantes, bastante positivas. Né? Então, você é capaz de trazer garantias em excesso. Né? Muitos desses mercados são mercados pouco arbitrados, né? São mercados pouco bancarizados, às vezes. Né? Então, é um mercado muito pulverizado. Então, você consegue fazer operações com excesso de garantia com yield legal. Né? Então, quando você olha, eu já ouvi isso de investidor, né? Poxa, eu gosto desses fundos porque ele tem uma característica de risco de high grade e característica de high yield de retorno, né? Embora assim, a gente está falando do professor João, né? Professor João, o melhor professor que eu já tive na vida, João da Rocha Lima Júnior. Professor doutor João da Rocha Lima Júnior. Grande abraço e precisa vir aqui. Verdade, professor, abraço, né? Sabe o quanto eu te admiro. Assim, ele falou uma vez na aula de mestrado, olha, tem uma lei que nunca vão revogar, que é a lei risco-retorno. Sim. Né? Portanto, naturalmente, quanto maior o risco, maior o retorno, quanto maior o retorno, maior o risco. Né? Porém, eu acho que pela própria característica do mercado imobiliário, a gente consegue encontrar esses momentos de um pouco de desarbitragem, vamos chamar assim. Né? Que é justamente onde a gente espera navegar. Né? Eu sempre brinco que o nosso papel é levar nosso investidor a beber água limpa fora da Faria Lima. O que eu quero dizer com isso? Né? Eu brinco que o CRI, quando entra lá na Faria Lima, lá perto da Vila Olímpia, vai parando nos bancos lá, vai deixando spread, e quando chega no final está pequenininho. Né? Então o nosso papel, o que é? Conseguir entregar para o nosso investidor na ponta um papel com garantias, bem estruturado, amarradinho e que tenha um bom retorno. Né? É justamente esse o nosso papel.
Né? Até porque, e é muito simples isso, né? Quando você pensa assim, poxa, você tem um VGIR desse tamanho, até que eu realmente acho, o VGIR não dá para ser do tamanho do KNCR e continuar entregando o que ele entrega, mas o VGIR poderia ser bem maior do que é hoje. Né? Talvez o KNCR seja 5 vezes maior, não mais, talvez, acho que 10 vezes maior que o VGIR. Né? Eu acho que o VGIR tem espaço bastante para crescer, mas talvez não pudesse ser 10 vezes hoje. Como é que vai se desenvolver o mercado de crédito privado no Brasil? Aí é outra discussão. Eu estou olhando um pouco o cenário de hoje. Né? Eu acho que o mercado de crédito privado pode crescer bastante. Né? Então, vamos pensar. Fim de ano vem um monte de cenário macro e as pessoas falam, não, para 2021 a gente acha que a taxa de juros vai subir. Por exemplo, se a taxa de juros vai subir, se é isso que eu acredito que vai acontecer, qual dos dois eu deveria escolher, VGIR ou VGIP? Bom, eu não sou alocador, eu deveria dizer que você tem que... eu deveria fazer a alocação ingênua, ingênua, né? Um pouco nos dois. Aliás, obrigado pela aula. Eu deveria fazer a alocação ingênua. Aliás, abraço pro Danilo, bati um papo enorme com ele, parabéns pelo trabalho também. Não, eu acho o seguinte, eu acho que o investidor tem que tomar uma decisão, o que ele quer. A visão, bom, primeiro, eu acho que sempre tem que ter uma visão de longo prazo. Porém, você tem uma discussão um pouco que o Danilo falou, renda e ganho de capital. Né? Quando eu olho um fundo como o VGIR, realmente o rendimento hoje é um rendimento que não está tão alto, é um rendimento baixo. Por outro lado, eu acho que a taxa de juros voltando, é natural que a cota volte. Né? De novo, eu estou especulando aqui, essa é a palavra, não tem outra. Né? Mas, de novo, se a gente continuar entregando o CDI mais 3 em cima da cota patrimonial, se o CDI amanhã for 4, em vez de entregar R$5 por ano, eu vou entregar 7. É um pouco isso, fazer uma conta bem de padeiro aqui. Né? E isso simplesmente vai levar o VGIR a outro patamar e ponto final. Então, assim, aí quando você pensa em TIR, se você comprar a cota hoje a 87, você vai ter que receber um fluxo menor, mas se você pensar em taxa interna de retorno... Que um dia os CRIs vão vencer e aí não só isso, tem dois aspectos. Um tem a reciclagem da carteira, porque o duration, você já deve ter dado aula de duration, mas prazo médio do portfólio, esse portfólio... Pra você ter ideia, no VGIR, todo mês deve voltar alguma coisa como 3% do fundo. Automaticamente, isso sem a gente acelerar a reciclagem natural da carteira. Então os CRIs vão vencendo, eu vou trocando. Mas não só isso, né? Se a cota hoje está 87, se ela voltar para R$100, você tem esse ganho de capital nesse pedaço. Então eu acho que o VGIR hoje é um play mais para olhar a taxa interna de retorno, na minha modesta opinião, e o VGIP é um play mais para olhar renda. Né? O que é muito engraçado, porque a gente quando fez um fundo em CDI, na nossa cabeça, por definição, um fundo em CDI deveria ter zero vol, ou muito próximo de zero, volatilidade. Né? Poxa, eu estou em CDI, estou entregando aquele spread, tudo bem, mas a verdade é o seguinte, a gente hoje está com um nível de CDI que ninguém imaginava. Né? E que ninguém considera. Nem uma LFT, nem um Tesouro Selic está pagando Exatamente. só E por que isso está acontecendo? Também teve pela Covid. É claro que o CDI vinha caindo, mas esse 2% foi por causa da crise. Né? Então a gente tem... Eu tenho medo de dizer, pelo amor de Deus, que é um CDI artificial, porque a gente já teve épocas de CDI artificial em outros governos nesse país, que foi um desastre. Acho que nada... É completamente longe deste cenário, não é isso que eu estou dizendo. Né? Mas a verdade é que a gente nunca trabalhava com um CDI deste tamanho. Né? Então acho que teve essa distorção, mas eu acho que a vida natural do VGIR, ele é um fundo, eu sempre disse isso, olha, no fundo você comprar R$100, receber seu CDI mais 3 e receber R$100 de volta. Esse deveria ser, né, o play do VGIR. Que o investidor ele acaba precificando muito pelo rendimento. Claro. Né? E aí, falando do VGIP, se a inflação estiver subindo, por exemplo, como o IPCA é parte da remuneração do VGIP, o IPCA sobe, então este fator aqui aumenta, a outra parte é pré-fixada, ela não muda, ela não sobe nem... Mas digamos que é IPCA mais 3. O IPCA subiu, o rendimento que você distribui aumenta. Sem dúvida. E isso acaba levando o preço da cota para cima. É possível. Né? É. No entanto, se a inflação subir, os juros tendem a subir. E isso marca o preço dos títulos do VGIP para baixo? A resposta para você hoje é não. Vamos lá, existe uma grande discussão com os administradores em relação à marcação a mercado de CRIs. Né? Hoje, inclusive, você tem preço ambima de algumas operações. Né? Porém, como o mercado de CRI é um mercado ainda menos líquido do que um mercado de debentures, e, de novo, se você olhar a característica da nossa carteira, ambos os fundos, a gente tem muita operação que são operações 476, são aquelas ofertas públicas com esforços restritos. Só investidor profissional? Só investidor profissional, muitas vezes a gente é o único investidor, ou você tem 2 investidores, são club deals, etc. Então o que acontece é que você não tem muito mercado, né? A verdade é essa.
Então, normalmente Não você... sai negócios no dia a dia e é difícil de marcar esse Exatamente. tipo de preço. Então, a vasta maioria deles é marcado na curva, porém, isso é uma marcação do administrador, é independente, não é uma decisão nossa, né? O administrador dos dois fundos é o BTG atual, né? Que acho que não tem nem o que falar, né? Aliás, o Michel Wurman e o Cressana, que, poxa, conheço, sou amigo do pai do Cressana há 500 anos e é um cara extremamente competente, e Michel também conhece desde a época de PDG, etc. A verdade é o seguinte, quer dizer, são caras, né, de novo, a parte administrativa, a administração fiduciária deles é super séria, então eles têm a precificação, o modelo de precificação deles está correto, né? Assim, agora, o mais importante até, de novo, acho que a parte boa dos fundos de CRI é que você tem uma marcação patrimonial todo mês, diferente dos fundos de tijolo. Sim. Né? Então acho que isso é uma vantagem, mas no final do dia, de novo, né? Se a NTNB abrir demais, você pode ter uma marcação, independente da marcação aí patrimonial, você pode ter uma marcação de mercado. Né? Aí, de novo, eu acho que a gente estava falando 1 milhão e, sei lá, 100 mil investidores, tanta gente trocando papel e etc. Então acho que essas coisas acabam se ajustando. Né? Até porque quando ela não ajusta, eu acho assim, a gente também tem visto um crescimento dos FOFs, que eu acho que é um player super importante no mercado, e quando você tem oportunidade, o cara vai comprar ou vai vender. E agora com essa história de você poder fazer aluguel de cotas. Então assim, eu acho que a gente está criando mecanismos para justamente, a hora que você descola, volta. Né? Então acho que a gente vai ter esse ajuste ao longo do tempo, sim. É difícil ter esse call, tá, Arthur? A inflação subiu e tal, mas você está correto, o VGIP hoje distribui inflação, né? Portanto, se ela subir, a gente deveria distribuir mais. Uma distribuição maior. É só ver esse mês. A gente ontem anunciou, na verdade a gente anunciou alguns dias, a distribuição do mês foi R$ 1,25. Só de IPCA do mês foi 0,64. Aí. Pois é. Agora, se a inflação subir, o CDI tende a subir para acompanhar, então acabaria acontecendo com um pouco dos dois. Né? Mas, de novo, eu continuo tranquilo com essa decisão que a gente tomou lá atrás de ter os dois veículos, porque eu acho que você vai ter bons momentos onde a gente teve acaba tendo bastante demanda para o fundo inflação, que é o momento agora, menos para o fundo em CDI. Acho que esse momento talvez em algum momento seja igual a essa demanda, talvez em algum momento a demanda pelo CDI vai ser maior que o de inflação. Eu acho legal ambos coexistirem. Assim, eu tive já N conversas com investidores, até investidores profissionais, que são dos nossos fundos sobre isso, e a gente está... Acho que também não tem certo e errado, tá? De novo, acho que tem muitos fundos de CRI que o pessoal mistura. Como a gente falou, o meu papel aqui é da educação, claro. Da comunicação. Então, a minha preocupação é que o investidor saiba entender a natureza de cada um deles. Aliás, e aí ele toma as como é que decisões. você escolhe? Ponto importante, as pessoas muitas vezes olham o dividend yield, mas muitas vezes as pessoas esquecem de olhar o risco. Isso. E eu sempre bato nisso, Arthur. Entender a qualidade do que está na carteira. Não importa o que seja, é o tijolo. Ou a dívida. Ou a dívida, não importa, mas você precisa entender o risco daquele ativo, né? Eu acho que você tem capacidade, se você lê os relatórios gerenciais, você consegue concluir, mas de novo, é tanta informação, é difícil. Você devia criar um ranking aí de risco, talvez, uma ideia para você pensar. Vamos passar a bola para o Danilo. Boa. Eu quero fazer as perguntas que chegaram para você especificamente, muitas até nessa conversa já foram respondidas, mas o Fábio, você consegue colocar de novo as perguntas? A partir da... Pode passar mais. Essa primeira, o fundo VGIF, Valor Instrumentos Financeiros, já tem previsão de IPO ou follow-on? Quem mandou foi o André Carvalho Roxo. Bom, André, você deve ter visto, a gente fez arquivamento na CVM, não posso falar, a informação é que está lá. A gente ainda fez o primeiro arquivamento, a gente deve estar fazendo o segundo arquivamento, estamos em processo. Aí logo você vai conseguir acessar o site da CVM, a informação com mais tá informações. Lá. Exatamente. Pode vir mais uma, Fábio, por favor. Olha o que o Cleiton te pergunta. Caros, obrigado pela oportunidade de participar do programa. Obrigado você por participar conosco. Gostaria de saber a opinião do Vedrossi sobre emissões abaixo do valor patrimonial e se a Valora teria por política evitá-las. Se não for pedir demais, e não é pedir demais, pergunte o quanto você quiser, gostaria que comentasse a estratégia para a reciclagem do portfólio atual do VGIR. Então ele quer saber duas coisas, emissão abaixo do valor patrimonial e se a Valora faria ou não faria, e reciclagem da carteira do VGIR, que você até já comentou um pouco. Eu sempre em lives, conversas, etc., a gente sempre falou que não gosta de fazer emissão abaixo do patrimonial, especialmente em fundo de CRI. Né? Eu acho que você pode ter uma discussão em fundo de tijolo, porque eu não sei o que é o patrimonial. Né? Às vezes o patrimonial é um laudo de avaliação de um ano atrás. Então, o que eu acho que o gestor deveria fazer se ele quiser fazer abaixo daquele patrimonial? Remarca primeiro. Exatamente. Então,
chama uma avaliação. Chama uma do avaliação, patrimônio. remarca e faz uma nova. E conta para todo mundo o que você acha, né? Significa dizer que eu sou contra abaixo do patrimonial, Certo. correto? Por definição. No VEGIR a gente sempre disse isso, a verdade é que seria muito fácil a gente tentar crescer o VEGIR nesse preço, até abaixo disso, a gente não quis fazer e não vamos fazer, né? Então, tem meu compromisso aí, Cleiton, nós não vamos fazer, né? Nosso histórico sempre tem sido, né, fazer na patrimonial mais custos, é um pouco esse processo, a gente acredita nisso, a gente acha que é uma ótima referência, a gente acha que é a melhor referência possível, né? Realmente, eu pessoalmente eu não gosto, eu sou contra, tive N discussões internas sobre isso, né? Muitas vezes as pessoas tendem a comparar com empresas. Pô, a empresa fez follow-on, a ação está lá para cima, não importa muito o book velho da empresa. Eu acho... Né? Então, Fundo imobiliário é diferente. Exatamente. Acho que são bichos completamente diferentes, são coisas completamente diferentes, né? O book velho de uma empresa incorporadora, eu sei lá o que é. Não sei. Não sabe. Né? Agora, o Tem book um velho... ativo intangível, tem a marca, tem coisas que no fundo isso, imobiliário o valor não existe. patrimonial do fundo imobiliário eu sei o que é. Exato. Né? Então acho que é diferente. Né? Então, para deixar muito claro, Cleiton, a gente não gosta. Chegamos até a discutir se a gente colocaria isso em regulamento, para você ter ideia, Arthur. De verdade. De assim, não poder fazer. De escrever isso. A gente acabou. Eu continuo falando que não vamos fazer, e até hoje acho que a gente teve aí o ano inteiro. É só pensar. A última oferta do VEGIR foi em dezembro. Passamos o ano inteiro, a gente poderia ter crescido, não quisemos crescer, simplesmente porque o preço está descontado e não vamos fazer. E a segunda pergunta dele é sobre a estratégia de reciclagem na carteira. E aí eu acho que você fica na seguinte situação, ou você comunica ao mercado, uma hora o CDI vai subir e a rentabilidade aumenta, ou vamos combinar que a gente vai mudar o perfil de risco da carteira. A gente tem mantido o perfil de risco e melhorado. É que a questão é a seguinte, como os CRIs são menos líquidos do que debêntures, a gente tem conseguido fazer essa reciclagem. Mas eu brinco às vezes que o VEGIR é um transatlântico, né? A gente tem lá 38 operações, 440 milhões de reais de PL. Então não é do dia para a noite, mas a gente já deve ter vendido provavelmente uns 20, 30 milhões de CRI. E com a reciclagem natural, eu diria para você o seguinte, a gente deve ter comprado os últimos, sei lá, 3 meses, talvez o equivalente a 10, 15% do PL do VEGIR. A gente aumentou a rentabilidade do VEGIR média em 50 bases ou 60 bases. Então assim, a gente está fazendo um trabalho grande que não terminou ainda, né? Então, eu acho que a gente está nesse processo. Eu nunca estou contente, então eu continuo, né, trabalhando, mas acho que é um processo bastante interessante. Isso é parte da gestão ativa, Sim, né? sim. Eu acho que a gestão ativa tem dois vieses, ou 3 potenciais, né? Mas 2 com certeza, né? Um é aquela história do acompanhamento que a gente estava falando, eu acho que isso é fundamental. E o outro justamente é você garantir que aquele pacote, a relação risco-retorno que você está entregando, ela está compatível com o que você quer. Eu acho que a gente tem alguns CRIs do passado que pagam cupom baixo, né? E eu já cheguei a vender... Porque o CDI era alto, então o cupom podia ser baixo. Agora tá a gente comprou isso. CRI de BR Malls a CDI mais 0,10. A gente adora BR Malls, mas se a BR Malls for emitir um CRI hoje, não vai CDI mais 0,10. Aliás, está marcado na carteira, eu não sei dizer a quanto, mas não está marcado a 0,10. Não importa, a gente teve a marcação, mas a distribuição, o cupom, que é o que a gente consegue distribuir, é 0,10. Né? Então eu cheguei a vender, então assim, a gente tem feito, chegou a vender operação com prejuízo, que foi compensado com ganhos de outros CRIs, né? Mas mesmo assim a gente conseguiu manter esse CDI mais 3. Tá? Então a gente tem melhorado, é um pouco isso, acho que é um processo que não é do dia para a noite, mas só se você olhar um pouquinho como é que tem sido a distribuição, você vê que a gente está melhorando a performance da carteira sem mexer no risco, tá? A gente tem escrito isso. Mas você tocou num ponto que não pode deixar de considerar no Brasil. As mudanças de patamar de taxa de juros foram tão altas que às vezes você vê uma operação pagando lá IPCA mais 6 ou 7, olhando hoje você fala, isso é alto risco. Só que não, ela foi feita numa época que o CDI era 6, 7, né? Então é outra história. Mais uma pergunta, Fábio, por favor. Olha a pergunta do Cleiton. Olá, professor Arthur, minha pergunta vai para o Alessandro. Gostaria de saber se o gestor possui alguma estratégia quanto à grande exposição do fundo VEGIR ao CDI, 90%, né? Já falamos, e uma vez que a taxa base de juros continuará a esses patamares baixos por algum tempo. A outra pergunta é referente aos CRIs sem rating, que correspondem a 66,6% da carteira. Quais são os critérios e garantias, uma vez que, em teoria, possuem um risco maior do que os CRIs com rating internacional? Parabéns pelo programa e abraços. Abraço para você também, Cleiton. Ele falou do CRI sem rating, né? Vamos lá, vamos separar. Bom, primeiro é o seguinte, o VEGIR é um fundo indexado ao CDI, ponto. E sim, a gente vai ter sempre peso grande CDI na carteira.
e ponto. Estrategicamente é isso. E aí Tá, faz política parte. de investimento. É política de investimento, ponto final, tá? Aí, de novo, não tem jeito, é assim, né? Sobre a questão de CRI sem rating, a verdade é assim, eu sou super tranquilo, né? Eu lembro que primeiros roadshows que a gente fez lá atrás, o pessoal perguntava, não, mas se tiver um downgrade de rating de algum CRI, você vai vender? Eu falei assim, olha, Provavelmente não. eu deveria fazer duas coisas, né? Ou eu já deveria ter vendido Isso que eu antes, ia falar, você deveria ter se antecipado a isso. ou eu vou comprar, né? Porque se teve downgrade, talvez caiu o preço, eu deveria comprar. Então, o rating, claro, é interessante, a opinião de um terceiro, né, balizador, etc. Porém, acho que nada mais importante do que a opinião do gestor, né? Acho que o rating, ele é uma chancela adicional. É isso, na minha cabeça, né? Então, assim, por definição, né, e também tem outro ponto, né? Os CRIs com rating, até pelo processo, se é um processo mais demorado, mais caro, etc., normalmente o yield é muito baixo, né? E a verdade é o seguinte, na minha modesta opinião, a relação risco-retorno da maioria dos CRIs com rating é pior do que sem rating. Quero dizer o seguinte, o fato de ter rating diminui tanto a rentabilidade, não só as garantias, a rentabilidade, que eu não sei se compensa, né? Então, assim, a gente está super tranquilo em relação a isso. Então, a gente, de novo, voltando ao perfil de risco, a gente enxerga VGIR como um fundo com característica high grade, né? E como eu disse, pelo regulamento, eu sou obrigado a ter pelo menos 20% com rating internacional, tá? A gente até tem operação que tem rating nacional, a gente não põe isso na conta, porque realmente sigo o regulamento, tá? Mas acho que faz parte da estratégia de investimento, é um pouco isso, política de investimento do fundo. Acho que tem mais uma, hein, Fábio? Não? Era a última? Foram poucas, então. Mas você vê que legal como tem gente que acompanha o seu fundo, né, e aproveita a oportunidade para bater esse papo e tirar dúvidas. Tem muita gente que está conhecendo o Vedrossi agora, está conhecendo os fundos agora, mas também tem gente que está lá, ó, aquele cotista, aqueles 85% da base, acompanha e que querem saber. Isso é um motivo de orgulho para a gente, Arthur. Muito legal. Bom, a gente tem uns minutinhos, você falou bastante do VGIR. Do VGIP, tem algo que você queira mostrar desse material que você trouxe? Vou passar, a gente até está no meio da oferta, não posso falar muito sobre o VGIP. Então deixa. Mas eu posso, na verdade, estou relatório gerencial. Então Sim. eu posso, se você puder passar, Fábio, te agradeço imensamente. A próxima, por favor. Então assim, VGIP, né? VGIP é um fundo que a gente distribuiu aí em outubro R$1, a gente acabou de soltar em novembro, foi R$1,25. Então, você vê que basicamente a gente sempre usa o IPCA, tanto no VGIR a gente usa o CDI+, aqui a gente usa o PCA. Acho que o legal do VGIP, a gente sempre teve uma alocação muito rápida. A gente levantou o VGIP, eu nunca me esqueço disso, tá? Eu estava em Rio Preto, quase no dia da liquidação, ou no dia do fechamento do book. Eu lembro que a semana seguinte foi 17 de março, porque eu lembro que eu estava no fim de semana e as crianças recebiam um comunicado. Eu tenho 3 filhos, né? Eu recebi um comunicado do colégio dizendo que não teria aula a partir de segunda-feira para buscar o material na escola. Eu lembro que eu liguei para o Daniel, para o Pegorini, meu sócio, e falei, cara, a gente vai precisar fechar o escritório, né? E a gente estava fechando o book, quer dizer, a gente perdeu bastante coisa aí, muita alocação, a gente nasceu o fundo com 70 e poucos milhões, né? Mas não é que deu errado, eu sempre falo que deu 1/3 certo, graças a Deus, porque a gente colocou o fundo de pé, está entregando uma super performance, fizemos a segunda emissão em agosto, ainda no meio dessa bagunça toda, levantamos mais 87 milhões e a gente está com uma performance super consistente. Então, de novo, o VGIP é alguém para comprar inflação, né? Tá rodando aí, você pode passar para o próximo, por favor? Fábio, a gente está acumulado desde o início aí, PCA mais 8,6 na cota base 100, né? Mercado está um pouquinho acima disso. Agora, de novo, né? Isso aqui era até outubro. A gente deve soltar o relatório gerencial, acho que... talvez hoje à noite saia o relatório gerencial já de novembro, no máximo segunda-feira antes de abrir o mercado, né? De novo, acho que o fundo está andando bem. A gente acho que teve uma parte legal do VGIP, que até pelo o fundo ter ficado de pé no início dessa crise, a gente conseguiu aproveitar uns spreads interessantes, né? Então eu acho assim, esse fundo não é para rodar IPCA mais 8,6 líquido, eu sempre falo isso, tá? Eu acho que a gente pegou uma corona legal de momento, né? O que é bom. Porque é bastante coisa, né? IPCA mais bastante coisa. É líquido isso, sim, é bastante coisa. Eu diria que esse fundo é para rodar mais a 6, 6,5, tá bom? Que eu acho que é muito bom ainda. Sim. IPCA mais, né? É inflação mais. Então, se você pensar numa inflação de 3, numa inflação de 4, é só você fazer a conta, tá? Pode mostrar o próximo, Fábio, por favor? Bom, acho que a alocação, o fundo estava 100% alocado, muito IPCA, pouco IGPM. Eu tenho uma preocupação de GPM, IGPM está completamente fora
de qualquer coisa. Acho que é completamente descolado da economia real e eu tenho uma preocupação de risco de crédito ou de repasse dos contratos de IGPM. Então, hoje, eu estou contente de não ter tanto IGPM na carteira. Né? Por um lado, é legal você ter IGPM para você distribuir muito, por outro lado, eu acho bom, do ponto de vista de risco, não ter muito IGPM. Tá? Então, acho que esse é um ponto interessante. E, por último, ter aquela distribuição de LTV. Né? Você se incomoda, Fábio, se passar para o próximo, por favor? E um pouco aquilo, a carteira hoje, se você olhar, ela está rodando inflação mais 8 gross, tá? Então, se você fizer as contas aí, você vai chegar naquele 6,5 que eu te falei. Distribuição de LTV, história de rating, etc. Bem Mostrar simples. rápido, acho que a ideia é um pouco, de novo, a gente trabalha muito na questão do relatório gerencial, é uma coisa que a gente escreve, né? Então, tanto eu quanto o Varandas, a gente investe tempo nisso, porque eu acho que é a nossa maneira de se comunicar com o nosso investidor. A outra é essa, te agradeço imensamente aí poder estar aqui. Portas abertas para voltar quando quiser. Mas é um pouco isso, a gente precisa da informação, eu acho que isso é fundamental, né, Arthur? E receber, ouvir também, né? Sem dúvida, né? A gente recebe várias melhorias dos relatórios gerenciais foram comentários de investidores. Um que eu não faço e não adianta, e aí o investidor até falou assim, pô, você deveria fazer e tal. Eu quero saber qual que é o yield de cada operação, o preço que você comprou. Eu falei, eu não vou dar essa informação. Desculpa, eu acho que isso é estratégico. Se eu conseguir comprar um CRI com um deságio, com um ágio, eu acho que isso é uma coisa de gestão, isso é estratégia de gestão. Essa informação eu não vou dar. Eu vou dar de maneira... Isso aqui está consolidado. Então, esse número é yield. Isso aqui está aqui. Mas eu não vou te dar 1 a 1. Eu não vou dizer, olha, eu consegui comprar o CRI, BRF com desconto, porque daí o outro cara vai... Então, isso também não dá. Então, eu acho que... isso não é falta de transparência, na minha opinião, tá? Eu estou segurando uma informação estratégica, é diferente. Certo. Tá explicado. É isso. Bom, parece, às vezes não parece, mas já deu nosso horário aqui. Que pena. Quero te agradecer muito, foi uma baita conversa, foi uma aula que você não sabia que vinha aqui para dar aula, mas foi uma aula e que volte mais vezes. Então, parabéns pelo trabalho, pela transparência, pela empolgação que você mostra com tudo Obrigado. isso. Obrigado mesmo. E parabéns pelo trabalho e agradeço a todos aqui que acompanharam o programa. Parabéns de novo, Arthur. Obrigado. Obrigado. Para você, um excelente final de semana. Começa a curtir, tá quase sextando, né? Chega de link de reunião, pelo amor de Deus, né? Por onde a gente passa tem um link para entrar numa reunião. Agora vai curtir o seu final de semana e a gente se vê na semana que vem, sexta-feira, 15 horas, tem mais FIIs em Exame. Grande abraço.